Salmo 84, leitura responsiva, alternada. Assim diz a palavra do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente juntos. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Vamos orar. Querido Deus, te louvamos pela tua palavra. Obrigado porque a temos na nossa língua, podemos, Deus, pregá-la publicamente, falar dela neste lugar, nesta manhã. Mas, Deus, para que a tua palavra tenha efeito em nossos corações, precisamos do auxílio do teu Santo Espírito. E por isso clamamos a ti. Nos fale, Deus, torna essa palavra clara para nós, para que saiamos daqui certos de que ouvimos a tua voz. No nome de Jesus, amém. Tio Carlos, pode colocar o PowerPoint, por favor? Algumas pessoas mais e outras menos, mas uma coisa que encanta praticamente todos são os pássaros. Tem gente que gosta muito de pássaro, gosta tanto que até prende dentro de casa. Tem gente que gosta, mas gosta de vê-los soltos, né? As aves, elas constituem dos invertebrados um dos maiores grupos, estimando-se aproximadamente 9.000 espécies, possuindo características, como vemos nessa foto, com apenas 6 pássaros, características bem diversificadas. As aves fascinam o homem desde a antiguidade, ou pelo voo, algumas têm uma habilidade excepcional no voo, por exemplo, a andorinha é uma das poucas aves que consegue comer voando, ela consegue pegar o inseto enquanto voa, ou pelos seus cantos, ou até por outros comportamentos dos mais variados. E é interessante que a Bíblia faz muito uso das aves. Nós temos, por exemplo, quando Jesus fala da aves de rapina, ou quando nós temos ali o exemplo da pomba, a pomba é muito usada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Espírito Santo de Deus, quando desce sobre Jesus, desce em forma de uma pomba, quando Jesus está sendo batizado. O pelicano, a coruja, nós temos pelo menos 16 ou 17 citações de coruja no Antigo Testamento, a cegonha, e aqui nesse texto nós temos o pardal, a andorinha e tantos outros pássaros que são utilizados na Bíblia como exemplo para os crentes, a águia, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão com asas como águias. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos também que as aves foram usadas, ou pelo menos uma especialmente, agora que nós estamos celebrando a Reforma Protestante, nós temos um pré-reformador que viveu 100 anos antes de Lutero, John Hus. John Hus, quando ele foi ser queimado vivo, eles disseram, agora vocês estão matando o ganso, mas quando o cisne vier daqui 100 anos, vocês não poderão matá-lo. E John Hus está falando que estão queimando o ganso, porque Hus, em tcheco, é ganso. Então vocês estão queimando o ganso agora, mas não poderão deter o cisne que virá daqui 100 anos.
100 anos depois, aparece Martim Lutero, que ele mesmo se identifica como esse cisne que John Hus tinha falado, e eles não puderam silenciar o canto do cisne que trouxe a reforma protestante à tona. Uma das características dos pássaros, meus irmãos, é a sobrevivência. É impressionante como eles migram de uma região para outra em busca da sobrevivência. E também o quanto eles cuidam dos seus ninhos. Os pássaros, quando eles estão ali nos ninhos com seus filhotes, eles protegem, são capazes até de atacar os humanos para proteger os seus filhotes. E eles tentam colocar esses ninhos nos lugares mais protegidos possível. Agora, para mim, um pássaro que se destaca de todos em termos de proteção do ninho é o João de Barro. O João de Barro, ele é muito especial. E quando a gente fala João de Barro, é espécie, né? Tanto o macho quanto o fêmea. Eles constroem essa casinha. Certamente muitos de vocês já se depararam, né, com uma casinha de João de Barro. Eu me lembro nas férias, lá em Goiás, quando nós íamos para sítios, fazendas. É impressionante você ver o processo de construção. É um processo sistemático, um processo extremamente bem elaborado, e nessa foto a gente percebe que precisa ter uma dedicação intensa para a construção dessa casinha, né, onde o João de Barro vai poder criar os seus filhotes. O material usado geralmente é barro úmido, misturado com esterco ou com palha, para poder dar a liga e as paredes começarem a se firmar. Outro detalhe muito interessante é que eles fazem essas casinhas o mais alto possível, né? Por isso eles usam árvores, usam postes, usam beiradas de casas, são os locais preferidos para instalar o ninho. Esse ninho, ele tem um diâmetro básico de 30 centímetros, as paredes, elas têm uma espessura de 5 centímetros, é tudo altamente calculado, né? Outra coisa que chama muita atenção, que eu não sei se você sabia, mas eu não sabia e descobri com essa pesquisa maravilhosa, importante para o sermão de hoje, é que a casa do João de Barro tem 2 cômodos. São 2 cômodos, né? Tem essa entrada principal, né, que a ideia, olha, ele passa sem se encurvar. Eles medem, né, o João de Barro mede para passar sem se encurvar nessa entrada principal. Mas dentro tem uma outra divisão, aonde o João de Barro fêmea vai entrar e vai acolchoar esse ambiente para poder criar os seus filhotes. Isso torna ainda esse segundo ambiente interno um ambiente mais protegido, né, para que o filhote não corra nenhum risco, né? E outro detalhe que os estudiosos das aves, os ornitólogos, não descobriram ainda como eles conseguem fazer isso, é que todas as casas de João de Barro, elas são construídas de tal forma que nem vento e nem chuva é capaz de afetar o interior da casinha. Eles conseguem fazer sempre a entrada de uma forma que ventos e chuvas não destruam ou não traga problemas para eles, enquanto eles estão ali na casa, internamente. Por último, sobre o João de Barro, um detalhe muito interessante é que a casa dura basicamente 1 ano, tá? 1 ano. São 4 ninhadas, terminou 1 ano, eles começam um novo projeto. E aí sai macho e fêmea e vão reconstruir uma nova casa. Então, é a duração de 1 ano para poder ter esse momento ali, e depois eles recomeçam, sempre refazendo a sua história e a sua vida. Quando nós olhamos para esse salmo, a sensação do salmista aqui, e nós precisamos entender claramente o sentimento que paira no coração do salmista, é que ele é alguém como um pássaro que não tem casa e não tem ninho. Ele não tem o ambiente adequado, o ambiente de segurança, o ambiente onde ele possa, com tranquilidade, ser colocado. Pode tirar, tio Carlos, na conclusão a gente volta. Obrigado. Um ambiente onde ele possa ter a guarda, né, a segurança e a proteção para a vida dele. O salmista, ele entende que o que vai dar tudo isso, vai oferecer tudo isso para ele, é o templo, é a casa do Senhor, é a igreja. E ele está
incapacitado de fazer esse movimento até o templo. Agora, nós precisamos entender que o templo que o salmista fala aqui, não é o templo como nós temos hoje aqui na Rua dos Oitis, 63, 64, mas o templo aqui é o templo de Jerusalém, aonde há no Antigo Testamento todo um significado em volta do templo. Esse templo ele simboliza a presença do próprio Deus. O templo ali, para o povo do Antigo Testamento, era o próprio Deus no meio do povo. Então, o movimento de ir até o templo significava um movimento de ir até Deus. Só que o autor do Salmo, provavelmente um coraísta, ele está impossibilitado de ir até o templo. Por isso esse Salmo faz paralelo com o Salmo 42, quando diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então a gente percebe essa construção muito clara no Salmo. A impossibilidade de ir até o templo simboliza a impossibilidade de ir até Deus. Isso mostra com clareza para nós o quanto o templo era importante para o salmista que está escrevendo esse texto. Provavelmente ele estava impedido por causa da assolação de Judá, executada por Senaqueribe. Está narrado lá em 2 Reis, capítulo 18, Senaqueribe invade e impossibilita os judeus de irem até Jerusalém para adorar. Então toda essa situação faz com que o salmista escreva esse salmo de número 84, dizendo o quanto a impossibilidade dele de estar em comunhão com Deus e com os irmãos no templo afeta profundamente a sua vida e o seu coração. Por quê? Porque o templo é um lugar seguro. Estarmos juntos como igreja produz em nós segurança, estabilidade e proteção. E é sobre isso que esse texto trata, e é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa manhã. O salmista faz uma profunda declaração de amor no versículo de número 1, pelos tabernáculos do Senhor. Deus para ele, Deus dos exércitos. Toda vez que você vê essa expressão no Antigo Testamento e nos Salmos, ela traz à tona o Deus que guerreia as nossas lutas, o Deus que protege o exército dele, o Deus que protege o seu povo. O nosso Deus, é Senhor dos exércitos, é aquele Deus que guerreia as nossas batalhas. Ele não nos deixa sozinhos, Ele está conosco o tempo todo. É Deus que nos protege, é Deus que nos ampara, é Deus que nos dá segurança. E eu e você precisamos entender que o nosso Deus está conosco em toda e qualquer situação. E o salmista sabia disso, e o que simbolizava isso para ele era o templo, era estar congregando ali junto com seus irmãos na casa de Deus. No versículo de número 2, o salmista mostra que, por estar distante da comunhão do templo, isso afeta até a sua saúde física. Ele diz que a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha o vínculo afetivo que nós temos no versículo de número 2. Existe uma conexão profunda entre o autor do texto e o próprio Deus, e essa conexão ela é simbolizada pela figura do templo, da comunhão dele ali, oferecendo sacrifícios, oferecendo louvores, prestando a Deus um culto de exaltação e de adoração. E ele vai dizer ainda no versículo 2, isso nos mostra claramente que o átrio representava toda a estrutura religiosa da época. Quando nós lemos o Antigo Testamento, percebemos isso com muita clareza. Existe uma liturgia muito detalhada que Deus deu para que o povo o adorasse no templo. E o salmista está com saudade de tudo isso. Assim como no Salmo 42, ele tem saudade dos cânticos das procissões. Enquanto as pessoas se dirigiam a pé para o templo, elas iam cantando, louvando, e ele diz que ele está com saudade disso. O átrio simboliza a presença máxima de Deus na terra. É preciso se cuidar para não desejar, é claro, mais a religiosidade do que a presença do próprio Deus. Por isso o salmista deixa claro aqui que o fascínio dele não é pelo templo em si, não é pelo templo em si, mas é porque o templo remete a Deus. Ele ama a Deus, o coração dele está vinculado com Deus, a alma dele desfalece por Deus, ele vibra por Deus. E o templo, a importância é porque o templo remete aquele indivíduo a Deus, mas o centro da vida dele
E toda a carência, todo o desejo, todo o anseio dele é de estar louvando e bendizendo a Deus, porque somente a Deus toda honra e toda glória. Nós não podemos construir uma religiosidade que tem um fim em si mesmo. Nós não podemos ter uma igreja tão bem equipada, uma igreja que tem tantos projetos, tantas coisas internas, que às vezes o fim da igreja é só manter tudo isso funcionando, como se fosse uma empresa ou como se fosse um organismo que tem um fim em si mesmo. A igreja não tem um fim em si mesmo. O fim da igreja é a glória de Deus. Ela se reúne, ela se organiza, ela congrega, mas o centro é o próprio Deus. E é isso que o salmista quer deixar claro no versículo de número 2. Para o autor, os átrios aqui se equivalem a estar diante do próprio Deus, o Deus vivo, que gera vida, Deus que produz relacionamento, sentido e significado para a existência. Por que Deus é tão importante para nós? Porque sem Deus a nossa vida não faz sentido, com Deus a nossa vida faz todo sentido. Todo sentido. Nós sabemos a importância de Deus, e nós estamos aqui hoje pela manhã por causa dEle. Ele é o centro, a sua motivação para estar aqui tem que ser Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. E aí o versículo 3 nós temos as duas aves que o salmista usa de exemplo. Ele fala: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, para colher os seus filhotes. Provavelmente tanto o pardal quanto a andorinha fizeram as suas casas e os seus ninhos no templo. A ideia aqui do texto, e os comentaristas vão reforçar essa ideia, que ele está com inveja do pardal e da andorinha, porque ele não tem acesso ao templo, porque ele foi expulso de Judá. Mas a andorinha e o pardal não foram expulsos de Judá. E provavelmente, tanto um quanto o outro estavam utilizando o templo para fazer os seus ninhos e as suas casas. E ele está falando: o pardal encontrou casa lá no seu templo, a andorinha encontrou um ninho para si, onde ela acolhe os seus filhotes. Mas e eu, meu Deus? Os altares de Deus referem-se a um lugar de canto, de louvor e de adoração, que resulta da confiança. Por isso, no versículo 4 nós temos um convite à alegria. O salmista diz: tá bom, andorinha encontrou o seu ninho, o pardal encontrou a sua casa, e eu encontrei os altares do Senhor. Não tem nada mais importante para a vida desse salmista do que adorar a Deus. Não tem nada que dá mais sentido para a sua existência do que expressar a Deus a sua gratidão e o seu louvor. Não existe um projeto central na vida desse indivíduo que não esteja envolvido com o fim último, que é a glória do Senhor na sua vida. E o versículo 4, quando ele fala desses altares, ele coloca isso de uma maneira muito clara. E ele fala que esse movimento não é um movimento obrigatório, mas é um movimento marcado pela leveza e pela alegria. Ele usa a expressão de alegria não só no verso 4, como no verso 5, como também no verso 12. Não existe culto sem alegria. Estar aqui sem estar alegre é estar com a motivação errada, porque esse lugar precisa ser identificado como uma casa de alegria, porque aqui se encontra o povo mais feliz da terra, ou pelo menos deveria. O povo mais feliz da terra, lavado, remido pelo sangue de Jesus, que um dia se deparou com a maravilhosa, majestosa e poderosa graça de Deus, que nos transformou por completo, nos encheu de uma vida que transborda dentro de nós, e então nós agora podemos ter não só uma perspectiva de qualidade de vida nessa terra, mas nós sonhamos com a eternidade, por isso nós somos um povo que transborda de alegria. Isso não significa que nós não tenhamos as nossas adversidades ou as nossas dificuldades. E o versículo de número 6 faz referência aos problemas, aos intempéries que nós podemos atravessar na nossa jornada. Ele diz: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Bem-aventurado, diz o versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Sabe por quê? Porque Deus faz desse coração que às vezes está árido, um manancial.
Estar no templo é ter a certeza de que você vai ser impactado profundamente pelo cuidado de Deus. E Deus é o único que é capaz de transformar um coração árido num manancial que jorra água viva. O salmista, quando faz referência ao tempo árido e ao manancial, a ideia aqui é a chuva do outono que dissipa a aridez do verão. Quando nós estamos na comunhão de Deus, nós experimentamos do cuidado paternal dele. E Deus pode transformar coisas difíceis que nós temos experimentado em bênçãos na nossa vida. Deus é o único que pode isso. E é isso que esta igreja prega há 50 anos. A transformação verdadeira no coração do homem só vai acontecer a partir do pastoreio de Cristo. É Cristo quem nos trata, quem nos consola, quem nos orienta, quem nos fortalece, quem nos anima e quem nos salva. É Ele quem nos dá direção, porque Ele é o bom pastor. Ele transforma os nossos momentos difíceis em momentos de celebração, porque certamente quando nós atravessamos os nossos problemas e os nossos dilemas, Ele tem propósito em todos eles. Essa confiança, versículo 7, resulta da certeza de que o cuidado de Deus é ininterrupto. Deus não interrompe o cuidado dele para com as nossas vidas. Deus não descansa de nós. Deus cuida de nós o tempo todo. E é por isso que o verso 7 diz que Ele está conosco de força em força, sempre nos animando, sempre nos renovando, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Deus não se cansa de nos ajudar, é de força em força, de dia em dia, de problema em problema, de situação em situação, nós percebemos o cuidado dele para conosco. Por isso que o salmista está com saudade do templo, por isso que o salmista entende que o templo é tão importante para ele, porque o templo manifesta a presença desse Deus cuidadoso, desse Deus zeloso, desse Deus amoroso, desse Deus que ele pode confiar. E ele confia pela certeza que ele tem de que ele pode clamar ao Senhor dos exércitos, ele pode clamar àquele que é o comandante da sua vida, e certamente Deus virá ao seu socorro. O salmista está distante do templo físico, mas ele sabe que o encontro de Deus acontece no seu coração. Às vezes ele se sente inseguro, desprotegido, porque ele está distante do ninho, ele está distante da casa que é o templo, mas ele se lembra que Deus está presente com ele o tempo todo, e por isso ele descansa no Senhor e confia, versículo 9, porque o Senhor o protege. Deus é escudo, e por isso nós podemos descansar, Ele nos protege. E o salmista então pede para que Deus contemple o seu rosto, para que Deus olhe para ele, e Deus olha para nós. A oração do salmista é: Deus olhe para mim, contemple o meu rosto. O Senhor é proteção, o Senhor é segurança. E daí no versículo 10, o prazer e a alegria de estar na casa de Deus sobrepõe a qualquer outro programa de agenda do salmista. Não tem nenhum entretenimento, não tem nenhum show, não tem nenhum movimento, não tem nada em volta que aconteça que dá ao salmista mais alegria do que estar na casa do Senhor. Não pela casa do Senhor, não porque tudo na casa do Senhor é feito de um jeito que vai enaltecer ou fortalecer ou alegrar o coração do próprio salmista. Não são as coisas em volta que promovem essa alegria para o salmista. Não é porque o banco é confortável, não é porque o som é de uma determinada qualidade, não é por causa da temperatura do ar, não é por causa de nada disso, mas é porque Deus está presente no templo. É o próprio Deus, e não as coisas periféricas. É o próprio Deus que alegra. Quando ele se movimenta para o templo, o que ele tem em mente é: estou indo encontrar com o meu Deus, e nada me alegra mais do que isso. Versículo 11, o salmista vai dizer que Deus é então o seu sol e o seu escudo. Alguns comentaristas vão dizer que sol aqui significa calor, vida. Deus é a sua vida, o seu calor e também a sua proteção. Ele concede graça e glória, Ele não nega a sua bondade aos que andam
retamente. Deus é bom. E eu e você precisamos descansar nessa certeza. Deus é bom. Deus não tem interesse no nosso mal. Deus não tem interesse em nos prejudicar. Guarde essa frase. Deus não quer complicar a vida de ninguém. E aí você talvez esteja passando por um momento difícil e pergunta: mas se Deus não quer complicar a minha vida, por que eu estou com um problema? Certamente o propósito desse problema não é complicar, é descomplicar. Pela fé, creia. Os problemas que muitas vezes surgem na nossa vida não é para nos complicar, é para nos chamar de volta para o templo, é para nos chamar de volta para a comunhão com Deus, é para nos chamar de volta à presença do Pai. Por isso que o texto termina no versículo 12: feliz o homem que confia neste Deus. Confiar nesse Deus significa descansar, relaxar completamente, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas. Descansar completamente, talvez como uma fêmea do João de Barro, que quando entra no cômodo interno da casinha do João de Barro, ela relaxa, porque ela sabe que ali dentro ela pode ter os seus filhotes com segurança e tranquilidade. Descansar em Deus pode ser simbolizado pelo estado que você está nesse momento, assentado nesses bancos de madeira. Eu não estou vendo nenhuma pessoa tensa com medo do banco quebrar. Todos estão confiando plenamente nos assentos. Estão relaxados. Alguns até cochilando. Não está mais. Porque nós confiamos no banco, ele não vai quebrar. Se fosse uma cadeira de plástico, talvez ressecada, você ia sentar, mas sentar um pouco tenso, né? Qualquer coisa eu estou em alerta e levanto. Mas nesses bancos de madeira a gente pode descansar tranquilamente o nosso corpo. A gente precisa descansar em Deus, colocar a nossa alma sobre Ele e crer que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele é a rocha firme, que Ele é o nosso rochedo, que Ele é a nossa salvação, e por isso nós não temeremos mal nenhum. O Salmo expressa o anseio de viver na intimidade de Cristo, e foi esse o tema que nós separamos para 2017, o ano do cinquentenário. 50 anos em Cristo. Deus nos acolhe no seu templo e produz em nós a felicidade. Essa igreja, ela foi, é e continuará sendo um lugar de alegria para muitas pessoas. Não porque essa igreja proporciona coisas que essas pessoas gostam, mas porque essa igreja tem Deus e tem Cristo no centro dela. E é isso que precisa continuar sendo. O templo não é mais um lugar, a gente aprende no Novo Testamento, não tem mais uma geografia. Agora, a casa de Deus não pode ser identificada por paredes, tijolos e utensílios. Agora, nós somos a casa de Deus. Gálatas 3:28, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 1 Coríntios 12:27, ora, vós sois o corpo de Cristo. A presença de Deus agora se manifesta quando a igreja está reunida. Deus está presente aqui agora, porque a igreja do Senhor Jesus está reunida aqui. Quando a gente vai embora, todo mundo vai embora, esse templo fica vazio, ele é só um lugar, um salão. O que torna a presença de Deus um fato é quando nós, o povo de Deus, se reúne para adorá-lo aqui. E esse relacionamento, meus irmãos, não é apenas um relacionamento vertical, mas ele é também um relacionamento horizontal. E talvez você tenha feito esse movimento da sua casa para esse lugar, procurando sempre um relacionamento vertical. E aqui é o lugar mesmo de você se relacionar verticalmente, você para com Deus. Mas esse também é um lugar onde nós nos relacionamos horizontalmente. E talvez é aqui que eu queria chamar uma atenção, já caminhando para o fim do sermão. Aqui é o lugar
em que nós manifestamos a presença do Deus Trino. Aqui é o lugar onde nós nos relacionamos. Não é possível vivermos no templo hoje como uma comunidade de individualistas. Não é possível você ter apenas um relacionamento vertical nesse lugar. Agora o nosso relacionamento ele é vertical e horizontal, porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas, mas nós também devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E não existe maneira para amar ao próximo como a nós mesmos se nós não tivermos um relacionamento com o nosso irmão. Comunidade individualista, isso é paradoxal, não faz sentido. Comunidade é vivermos em comunhão, é nós entendermos que existe uma conexão entre nós. A minha vida é importante para você, o tanto quanto a sua vida é importante para mim, e nós precisamos de um envolvimento, nós precisamos afetar uns aos outros, nós precisamos acolher uns aos outros, porque se o salmista enxerga o templo do Antigo Testamento como um lugar de acolhimento, de segurança e de proteção, às vezes, irmãos, é o abraço de um irmão em Cristo que vai nos acolher. Deus usa a comunidade para manifestar a sua presença. Por isso, como igreja, não é possível guardar as nossas almas para nós mesmos. Não é possível nós vivermos aqui simplesmente entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, sem afetar e sem ser afetado por aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos que ter uma conexão, é bíblico, nós temos uma conexão, nós somos o corpo, e esse corpo ele não está fragmentado, não é um corpo esquartejado, é um corpo ligado por Cristo, conectado por Cristo, que é o cabeça do corpo. Nós podemos avaliar a nossa igreja em vários aspectos, e como é bom ver uma igreja ativa, uma igreja que organiza encontros, uma igreja que viaja, uma igreja que faz, uma igreja que refaz, uma igreja que constrói, uma igreja atenta, uma igreja que planta e outras igrejas. Tudo isso é muito importante, mas também é importante nós virarmos as cadeiras e cuidarmos uns dos outros. Qual é o irmão nesta comunidade que chora o seu problema? Qual é o irmão nessa comunidade que é um porto seguro para você? Ah, pastor, mas meu porto seguro é Deus. Deus usa irmãos para te apoiarem no momento de dificuldade. Quem são as pessoas que estão ao seu redor, te alimentando, te ajudando, te nutrindo e, quem sabe, te exortando espiritualmente? O Espírito Santo nos convida para vivermos em comunidade, para avançarmos nos dias áridos. Ele distribui os dons e os talentos para que haja cuidado e cura mútua. Você é importante para Deus. E uma das maneiras de você saber disso é quando você tem alguém que cuida de você, e quando Deus te dá o privilégio de cuidar de alguém. A pergunta é: qual a profundidade da importância da igreja a partir dos seus vínculos e relacionamentos? O quanto as pessoas sentirão a sua falta? O quanto você sente falta da igreja? Porque é isso que está em jogo no Salmo 84. O salmista diz que a alma dele desfalece, a alma dele está, Salmo 42, abatida, porque ele está distante do vínculo. O quanto a vida em comunidade faz falta para você. Somos uma comunidade espiritual que deve promover cura, proteção, segurança, afinal Deus se faz presente em nosso meio. Precisamos ser uma comunidade de amigos sedentos por Deus. Precisamos ser um lugar seguro para peregrinos exaustos. Se não nos tornarmos um lugar seguro, não teremos aonde confessar as nossas aflições. É aqui. O lugar onde nós dizemos uns para os outros: eu não estou conseguindo,
Eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo meditar na palavra, eu não estou conseguindo ter uma espiritualidade adequada, eu preciso de ajuda. Aflição é perceber que Deus é tudo o que temos. E o salmista está aflito, porque ele percebe que Deus é tudo o que ele tem. Esperança é perceber que Ele é tudo o que necessitamos. E o salmista tem essa esperança pelo templo. Alegria é perceber que Ele é tudo o que nós queremos. E o salmista também tem esse sentimento pelo templo. Nosso Deus desperta em nós a aflição para buscá-lo, a esperança e a alegria. A comunhão dos santos, vivenciada na igreja, é o nosso ninho protegido. Aqui é o nosso ninho. É aqui que nós nos protegemos. Nós precisamos nos tornar cada vez mais uma comunidade com relacionamentos profundos. Relacionamentos profundos. Você não é alguém que vem aqui buscar somente uma intimidade maior com Deus e com Deus apenas. Deus se manifesta e Deus cuida de você, usando também os seus irmãos de fé. Nós precisamos criar meios para que amemos mais intensamente uns aos outros, para que essa comunidade se torne cada vez mais importante para a minha vida e a minha vida é importante para ela. Esse é o princípio da existência dessa igreja. E nós podemos ter uma igreja organizada hoje porque tem líderes competentes em várias áreas, mas não é liderança competente que segura a igreja. O que segura uma igreja é o amor dela por Jesus Cristo, e o amor dela e o amor de uns pelos outros. Relacionamentos. Por isso nós insistimos. Você que tem filho na infância, o seu filho precisa construir relacionamentos na igreja. Você que tem filho na adolescência, eu sei que não é fácil trazer o seu filho todo sábado, mas priorize a agenda, trazendo o seu filho para criar relacionamentos. Da mesma forma a mocidade e os demais grupos da igreja. Nós precisamos ter amigos aqui dentro. Essa é uma casa de amizade. Precisamos aprofundar os nossos relacionamentos, porque aqui, na Rua dos Oitis 63, é o nosso ninho, é a nossa casa. Eu quero concluir, por favor, tio Carlos. O João de Barro, ele tem o seu ninho e a sua casa. Eu não sei se você tem feito dessa igreja o seu ninho e a sua casa, mas tem um passarinho aqui fora, aqui, ó, bem aqui do lado, nessa parede ali. Olha lá ele lá, ó. Está vendo não? Vou aproximar para você. Aí. Está aqui. Tirei foto dele ontem. É um sabiá barranco. Obrigado, Carlos. Sabiá barranco. Vou dar até o nome, ó. Turdus lencomelas. Ele está aqui. Um sabiá barranco. Uma sabiá barranco, né? Está aqui agora, com seu filhote. E já atacou o Mário. Já atacou o Mário. E vai atacar você, não vai mexer com ela não. Né? Só pode olhar, só contempla. Eu perguntei ao Mário, um dos funcionários da nossa igreja, Mário, você já viu algum pássaro fazendo ninho aqui? Ele falou, não, é o primeiro. E foi ele que me incentivou a pregar esse texto no 50º da nossa igreja. Esse passarinho, esse sabiá barranco. Porque ele está aqui usufruindo de uma coisa que é direito nosso. Essa casa é o nosso ninho. Esse lugar é onde nós temos proteção, segurança, para criar os nossos filhos, para intensificar os nossos relacionamentos e para cuidarmos uns dos outros. Esse lugar está aqui há 50 anos e você é responsável para continuar fazendo desse lugar a casa de Deus, para que o nome dele continue sendo glorificado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos ouvir uma música antes, que eu combinei com o Bené, depois a gente ora e recebe a bênção e canta um amém tríplice. Essa música que o Bené vai cantar é conhecida de muitos de nós. Se você quiser cantar junto com ele, cante, se não, fique em atitude de oração, porque o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e nós encontramos a Igreja Presbiteriana da Gávea.
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol, escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Olha a alegria. Eu encontrei alegria, Senhor, Rei meu e Deus meu. Segurança. Eu encontrei segurança, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amizade. Eu encontrei amizade, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei liberdade, Senhor, Rei meu e Deus meu. Teus altares. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Querido Deus e eterno Pai, aqui nós encontramos alimento para as nossas almas, aqui nós encontramos segurança, aqui nós encontramos paz, porque aqui nós encontramos o Senhor. Obrigado, Deus, porque tantos irmãos se deslocaram das suas casas para esse ajuntamento, e é nesse ajuntamento que o Senhor se manifesta, é nesse ajuntamento que o Senhor fala aos nossos corações. Oh Deus, mas nós estamos aqui para te exaltar, para te bendizer e para te glorificar. Nos ajude, Deus, a ser uma igreja cada vez mais enraizada no amor ao Senhor sobre todas as coisas. Nos ajude a sermos uma igreja também enraizada num relacionamento verdadeiro de uns para com os outros, aonde nós nos interessamos uns pelos outros, aonde nós manifestamos amor uns pelos outros, aonde nós somos protegidos uns pelos outros, Deus. Que essa casa continue sendo chamada casa de oração, que essa casa continue sendo marcada como uma casa, Deus, aonde Cristo é glorificado, através das nossas vidas. Oramos assim, Deus, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.